Adiantando, vamos passar a palavra para Diogo da Luz, que possui bacharelado e licenciatura em filosofia, é mestre em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente cursa doutorado em filosofia, também na PUC do Rio Grande do Sul. Pesquisa filosofia estoica de Epiteto, desde a graduação. É autor do livro Patos, Distúrbio Passional e Terapia em Epiteto, que eu recomendo muito e está disponível em PDF pela editora FI. Vocês podem encontrar lá na editora FI e coloquem Diogo da Luz, vai aparecer esse livro, que é uma excelente introdução ao pensamento epitetiano a partir dessa questão do patos, da paixão. Então, passo imediatamente a palavra para o Diogo. Então tá, boa tarde a todos. Agradeço ao Aldo pelo convite, agradeço aos demais aí pela audiência e pela parceria. Não vou me alongar muito agora na introdução, porque nós temos um tempo muito longo, então prefiro falar um pouco agora, né, para a gente ir direto no assunto. Bom, o título, né, da minha apresentação se refere, então, ao débito ou crédito. Fazer um trocadilho com esses termos que a gente utiliza na hora de fazer os pagamentos com cartão, porque, bom, em primeiro lugar, eu quis trazer esse título não só para expressar uma questão de pagamento, de dinheiro, de valores, né? Valores monetários. Isso aí vamos deixar para a segunda parte. A primeira parte que eu quero trazer nesse sentido, uma interpretação que eu quero trazer para isso, que é interessante que eu conversando com alguns colegas aí que pesquisam o estoicismo, que gostam do estoicismo, entusiastas, é que inclusive esse tema aí foi tema também do estudo do Fernando Fontoura no seu doutorado, que é de que forma a gente entende como aquilo que os estoicos falam como atividades que a gente precisa fazer enquanto seres humanos, né? Por que isso? Porque é interessante que em muitas traduções dos livros estoicos aparece o termo deveres. E deveres aqui como algo que precisa ser feito, já trazendo uma carga da deontologia, né, que existe dentro da filosofia, que existe também, que tomou conta do pensamento aí ocidental, que é essa deontologia? É você pautar uma ética em função de deveres, de obrigações que precisam ser feitas. Mas é interessante que no estoicismo, essa tradução de deveres não nos parece uma tradução mais adequada. O Fernando Fontoura, no seu tese de doutorado, ele entendeu que essas ações que nós precisamos fazer, por serem, em geral, corretas, seriam aquilo que os estoicos em grego chamavam de katekonta, ou o katekon, né, que seria, então, a ação adequada, segundo a tradução do Fernando. Alguns chamam de ação apropriada, o termo ação conveniente também é muito interessante em função da língua, da tradução mais literal, mas essas ações convenientes, no fundo, essa disputa de tradução, na verdade, ela é interessante porque a gente pode entender que, como em conversa, né, Aldo, que a gente teve, que no estoicismo não se tem dívida, não se pode pensar em dívida. Então, como é que nós vamos falar em deveres se não há dívida? Isso é uma posição que o Aldo uma vez comentou, achei bem interessante, e por isso que eu trouxe aqui. Porque, diferentemente de uma tradição em que a gente tem muito presente no Ocidente, em que nós, de alguma forma, nascemos com a marca do pecado, né? A questão religiosa que é muito forte ainda, diferentemente dessa ideia de que nós nascemos em dívida, o estoicismo, ele pensa que nós não estamos na natureza dessa forma. O estoicismo, pelo contrário, ele não vê que a gente tem um débito,
na nossa vida, que a gente precisa pagar este débito. Então, esse termo dever não me parece muito interessante nem em função da tradução e nem em função de toda a carga contextual que traz esse termo. Portanto, o estoicismo, quando ele fala, né, quando muitas vezes a gente se depara com esses termos de dever, de deveres, nos livros estoicos, a gente, na verdade, deveria, né? Eu deveria no sentido de precisa, de ser o melhor, né? Seria melhor que a gente identificasse esses termos como ações mais adequadas, ações mais apropriadas à capacidade do ser humano. E nesse sentido, os estoicos, eles veem o ser humano como tem não um débito, mas um crédito. O que seria esse crédito? Nós já somos creditados, nós já temos condições, por nossa própria natureza, de efetuar ações belas, de efetuar ações corretas. Corretas em que sentido? Em sentido daquilo que o ser humano é capaz de fazer, daquilo que é belo para o ser humano, daquilo que nós entendemos como uma ação digna de um ser humano, né? Então, quando se fala em respeitar os pais, criar os filhos, cuidar dos filhos, respeitar os vizinhos, e entre outras atividades que seriam, né, como deveres do ser humano, para os estoicos seria entendido como ações adequadas ao ser humano. Então, esse é o primeiro sentido que eu acho que é importante para colocar, né, dessa brincadeira que eu coloquei estoicismo, né, no débito ou no crédito. E então nós já somos, como dizem os estoicos, nós já temos o aspecto divino, nós já somos divinos em certo aspecto, que é o aspecto em que nós desenvolvemos a capacidade de se articular de forma inteligente no mundo. O que é essa articulação inteligente? Eu estou falando aqui do logos, né? Que esse logos, ele é uma articulação inteligente que a gente pode reconhecer as causas das coisas, compreender que as coisas têm causas e ver e perceber como é que se dão, em que finalidade nós estamos utilizando isso. Aquilo que os estoicos e o pensamento antigo têm através do termo do telos, termo grego telos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que nós já somos creditados com essa capacidade divina. Então, nós não estamos devendo algo, nós já somos divinos e, né, sob certo aspecto, porque também somos, também temos a parte animal, nós temos, a gente comunga com os animais com muitas coisas, só que nós somos animais que possuem essa capacidade de usar o logos, né? Então, nós temos isso. Então, ao invés de perceber o estoicismo como algo que como uma ética que já parte de um dever, não, é como uma ética que se desenvolve a si mesmo para explorar o melhor de si. Segundo ponto, para entendermos essa relação de débito ou crédito, aí sim, esse ponto eu vou trazer para um estoicismo que a gente interpreta hoje em dia, muitas vezes erroneamente, quando relaciona esse estoicismo àquilo que ele pode nos beneficiar. Se a gente entende que é aquilo que pode nos beneficiar enquanto seres humanos, enquanto um projeto de vida, ok? Agora, se a gente utiliza o estoicismo para nos beneficiar em um aspecto específico, utilizar o estoicismo como um instrumento, como uma ferramenta, infelizmente, ou felizmente, na verdade, ele vai perder o seu caráter de filosofia. Ele vai perder o seu caráter de um pensamento abrangente no qual ele se refere. Ele se refere à vida toda do sujeito e não apenas a algum aspecto específico.
Por exemplo, usar o estoicismo para ter resiliência no trabalho, resiliência com relação a objetivos no esporte ou objetivos específicos na vida. Bom, isso de fato não é estoicismo. O estoicismo, ele é uma proposta filosófica. O estoicismo, ele é uma proposta que leva em consideração a vida como um todo. Obviamente, quem tem uma formação filosófica e se depara com o estoicismo já entende a filosofia estoica dessa forma. Mas quem não tem, por vezes pode cair nesses equívocos de utilizar o estoicismo como uma ferramenta para objetivos particulares. E isso aí seria um grande problema na minha visão, porque muitas pessoas estão não só vendo o estoicismo dessa forma, ou algumas pessoas que sejam, não importa, mas tem pessoas que veem dessa forma, mas o principal motivo que a gente precisa ter cautela aqui é que existem pessoas que estão falando em nome do estoicismo para outras pessoas, né? E utilizando o estoicismo para convencer outras pessoas de que ele é interessante para aspectos meramente particulares, objetivos meramente particulares. Um estoicismo corporativo, um estoicismo apenas para o mundo dos negócios, um estoicismo apenas para uma resiliência, um individualismo resiliente, e isso não tem nada a ver com a proposta filosófica do estoicismo, né? Mas pode surgir a questão, mas o estoicismo pode ser, ele é benéfico para essas situações específicas também. Ok, se ele é benéfico também, faz parte, mas isso seria um efeito colateral. Na verdade, porque a principal tarefa da ética estoica aqui, porque o estoicismo é muito maior do que apenas uma ética diminuída, como a gente pensa hoje, né? O principal tarefa do estoicismo aqui é ver uma forma de estar no mundo, é uma forma de alcançar sabedoria. E essa sabedoria não se restringe a meros aspectos da nossa vida particular, né? Então, se ele nos auxilia, por exemplo, a parar de fumar, ok, mas é porque ele está nos auxiliando na vida como um todo e não só para parar de fumar. Se ele nos auxilia no nosso trabalho, na nossa relação, nossas relações no trabalho, ok, mas é porque ele nos auxilia na vida como um todo e que tem reflexos no trabalho. Isso é muito importante a gente perceber, porque se a gente entende o estoicismo dessa forma, a gente também vê que o estoicismo ele diz respeito à nossa vida como um todo, a gente fica mais curioso com outros questionamentos que nós podemos ter e de que forma o estoicismo lida com isso, ou de que forma a filosofia estoica encara essas coisas, outras coisas da vida, e não fica apenas entendendo o estoicismo como uma autoajuda para determinados aspectos, né? Então, o estoicismo como uma ferramenta, ele é muito prejudicial. Como alguns dizem, né? Quando alguém começa a trazer esse estoicismo apenas para a pessoa ter uma resiliência específica na vida e não se interessa mais e não entende que o estoicismo ele abarca a vida como um todo, ele nos toma como um todo, porque, né, ele é uma visão de mundo, né? Ele lida com as opiniões que nós temos sobre o mundo. Se a pessoa não tem essa compreensão e vê apenas como uma autoajuda para aspectos específicos da vida, alguns dizem que essa interpretação, nossa, ela não está nem errada, né? Mas é uma brincadeira, não está nem errada porque está tão fora da proposta filosófica do estoicismo que ela não está nem errada, ela está sem noção, né? É o que se diz, assim, de uma brincadeira. E, de fato, então, para encerrar, com certeza, o estoicismo, ele está presente na vida cotidiana, porque ele abarca a nossa vida como um todo, ele abarca a nossa visão de mundo, mas as questões meramente cotidianas, particularizadas, somente na família, somente
nos negócios, somente no estoicismo, somente para o aspecto corporativo, ou somente para uma autoajuda simplificada, aí ele é problemático, aí você não está nem errado, porque é tão longe da proposta estoica, que é tão sem noção que você não está nem errado. Basicamente é isso, então vamos cuidar, esse seria a minha recomendação, né? Vamos cuidar com essas propostas de estoicismo que estão sendo lançadas na contemporaneidade, no pessoal que está trazendo os entusiastas do estoicismo, porque a gente realmente não caia em problemas e questões aí que não fazem sentido dentro da filosofia estoica. É isso aí, pessoal. Eu agradeço.